Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 11. Nós já começamos a estudar esse texto, a parte primeira, na semana passada. Nós vimos do versículo 7 ao 10. E hoje ficou o versículo 11, né? A cereja do bolo. Vamos ver aqui a respeito de alguns oficiais. A gente vai ter algumas respostas. Por exemplo, existem apóstolos hoje? Existem profetas hoje? Nós vamos ver isso hoje. Um estudo dos mais importantes nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você que está aí também, acompanhando online, é muito bem-vindo ao nosso estudo. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Vamos ler, eu vou ler de 7 a 11 novamente, para a gente entender o contexto aqui dessa passagem, mas a gente vai focar no versículo 11 hoje, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui, a palavra de Deus para o nosso estudo, nossa meditação nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, lida foi a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que revela a Tua verdade para a Tua igreja, que é o poder para conduzir a Tua igreja pela unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina, Deus, a mente dos Teus filhos aqui presentes, daqueles que também ouvirão este estudo depois em suas casas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, todos, como membros do corpo de Cristo, como Teu povo, eleito, chamado no tempo para ser remido pelo sangue de Cristo, a compreendermos a revelação do Senhor aqui. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo. Não somos capazes de, por nós mesmos, mergulharmos na profundidade da riqueza e da sabedoria da Tua palavra. Por isso, Pai, nós clamamos o auxílio do Senhor. Edifica a Tua igreja nesta noite, para que sejamos um pouquinho mais fortalecidos em Cristo, na comunhão do Espírito, na Tua palavra, para vivermos para a Tua glória, ó Deus. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para a gente recapitular um pouco, Paulo ele está falando aqui desde o início do capítulo 4 sobre a unidade da igreja. Paulo foi chamado por Cristo para servir a Cristo. Deus derramou a graça sobre a vida de Paulo, o fez um instrumento eficaz para agora, no poder do nome de Cristo, desenvolver o seu ministério entre os gentios, trazendo essa carta. Ele está preso em Roma, quando ele escreve os Efésios, e ele está aqui escrevendo essa carta porque ele foi alcançado pela graça do Senhor. Ele fala aí, no capítulo 3, no versículo 8. Olha comigo de novo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Que graça? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Que mistério? De que Deus, pelo sangue de Cristo, reúne pessoas de todas as nações, de todos os lugares. De que o evangelho agora não é mais só para os judeus, mas, pela graça, alcançou também os gentios. E como que os gentios vão saber dessa salvação? Por meio dos seus servos, dos servos de Cristo, que são vocacionados, que são chamados e para pregar este evangelho. É isso que significa esse versículo 7 aí, que nós já falamos quando ele inicia assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça que Paulo diz que foi concedido a ele, não é a graça salvadora que vem sobre toda a igreja, não. Essa graça é um presente que Cristo deu. É isso que significa a graça. Foi concedida a cada um de nós aqui, os líderes, que Paulo vai começar a falar. Por que Deus traz líderes para a sua igreja? Justamente para trazer unidade, que ele falou antes no início do capítulo 4, para que essa igreja funcione unida como um corpo. Vários membros com muitos dons, uma diversidade que será vista na unidade da igreja neste mundo. Deus faz isso por meio da sua liderança. E ele diz aí no final do 7, tudo isso é segundo a proporção, a medida do dom de Cristo. Dom aqui não é os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, de Romanos 12. O dom aqui, a palavra dom é um presente que Cristo deu para a sua igreja. Que presente foi esse? A liderança.
Pessoas consagradas, investidas na autoridade de Cristo para falar no seu nome. Paulo está dizendo aqui nos dias dele, eu como apóstolo, pregando aos gentios. Há muitos cristãos que não eram judeus de nascimento e que estavam lá na igreja em Éfeso. E aí, olha que interessante, ele vai citar o Salmo 68, né? Olha o versículo 8. Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, quer dizer, penetrou o céu, foi exaltado, venceu os seus inimigos na cruz, levou o cativo o cativeiro. E a gente já viu isso. Que cativeiro é esse que a obra de Cristo vitoriosa na cruz levou embora? O domínio do diabo cegando pessoas de todas as nações para o Evangelho de Cristo. No Antigo Testamento, Deus revelou a sua lei, a sua salvação a um povo, a uma nação. As demais nações estavam ignorantes diante da lei de Deus. Estavam escravizadas pelos seus pecados. Deus não havia revelado a promessa de salvação messiânica para as outras nações. Mas agora, Jesus vem e torna essa salvação internacional, a gente pode dizer. A igreja não é mais nacional, não pertence só a uma nação, como era na antiga aliança. Agora ela é de todas as nações. Quando Jesus veio a esse mundo, ele fez o quê? A gente viu lá em Mateus 12. Ele entrou na casa do valente, nesse mundo que era dominado pelas trevas. Ele amarrou o valente, Satanás que cegava as nações para a luz dele. E ele agora abre os olhos de todas as pessoas, de todas as nações, para a riqueza do Evangelho. Isso significa, quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Satanás, o seu domínio sobre as pessoas, sobre os eleitos. Pessoas como eu e você hoje ouvimos o Evangelho e cremos nele. Por quê? Porque Jesus foi exaltado. Porque hoje o Evangelho é pregado pelos seus líderes. E ele termina o versículo 8. E concedeu dons aos homens. Novamente aqui, são os líderes consagrados para guiar essa igreja até Cristo agora pela pregação do Evangelho. É claro, a gente sabe que esses líderes, eles são capacitados com dons espirituais. Sim, então na mente de Paulo está, de um lado, o ministério, a liderança da igreja, mas ele também não ignora que esses líderes, eles precisam caminhar no poder, serem despertados pelo Espírito, por dons espirituais. Tanto é que o judeu olha para o Salmo 68 e ele vê o cumprimento desse Salmo no Pentecostes. Ele ainda espera o Pentecostes, né? O judeu, ele não crê que o Senhor derramou o Espírito lá em Atos 2, naquele dia, naquela reunião, daquela assembleia de 120 pessoas. Mas o judeu messiânico, ele olha para o Salmo 68, crendo que isso acontecerá no Pentecostes. E Paulo era judeu. Quando ele escreve isso aqui, ele não deixou de ser judeu. Ele cria também. Só que como cristão, Paulo, judeu cristão, ele creu que o Salmo 68 se cumpriu aonde? Na vitória de Cristo na cruz. Ali ele recebeu a igreja como dádiva, como despojo de guerra contra todo o mal. Quando ele venceu, quando ele ressuscitou. Que coisa maravilhosa, né? Paulo realmente era um homem sábio, irmãos. Caminhava desperto pela sabedoria do Senhor, não é? Vendo a aplicação, a consumação desse Salmo 68 aqui na vitória de Cristo. E porque Cristo foi exaltado, ele derramou essa liderança consagrada para guiar a igreja. E derramou dons também sobre a igreja. Agora, a base da exaltação de Cristo, a gente viu, é a sua humilhação. Primeiro, ele foi humilhado nesse mundo. Ele se encarnou, ele sofreu as agruras do inferno, sorvendo o cálice da ira de Deus pelo pecado do seu povo, lá na cruz, para que eu e você fôssemos libertados, fôssemos conduzidos hoje pelo Espírito aqui na igreja. Depois ele foi glorificado. Então, sabe uma coisa que é muito claro na Bíblia? Não há glória sem sofrimento, meus irmãos. Hoje tem sido pregado no Evangelho mamão com açúcar por aí. Não há glória sem sofrimento. Você olha para todos os servos de Cristo, todos experimentaram privações, lutas. Mas veja, onde está a beleza? O empoderamento é que eles enfrentaram isso no poder do Espírito Santo. E daí eles são mais do que vencedores. É o Senhor da glória que caminha com eles hoje, João. Então isso é a beleza. Então, se há um poder em nós, é o Espírito Santo agindo em nós. Não um poder intrínseco em mim, como um ser humano caído. Não, aí eu estou assolado.
pelo mal, pela minha natureza caída. Paulo vai dizer qual é a base dessa condução da igreja pelos líderes consagrados a Cristo no poder do Espírito Santo. A base é a humilhação e a exaltação de Cristo. Então ele vai falar no 10, no 9, da humilhação. Ora, o que quer dizer subiu? Quer dizer, Jesus subiu, foi exaltado? Senão que também havia descido, olha o tempo passado, primeiro ele desceu, até as regiões inferiores da terra. E a gente viu, o que significou Jesus ter vindo até as regiões inferiores da terra? Alguém lembra? O martírio, Patrícia, o sofrimento, a encarnação, gente. Gente, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, deixou a sua glória, a sua comunhão bendita com o Pai, com o Espírito, a perfeição daquele amor, para assumir uma natureza como a minha e a sua, a dele sem pecado, mas ainda assim uma carne que fraquejou muitas vezes. Jesus teve fome, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu sede, Jesus se irou, Jesus sentiu dor, os flagelos da cruz, dos açoites. Veja, o Deus da glória, Deus bendito, isso que significa o seu estado de humilhação. Isso significa ele ter descido até as regiões inferiores da terra, a esse mundo, habitado por pessoas imperfeitas como eu e você, ter assumido uma natureza que morreu, o corpo dele foi para a terra. A consumação do seu estado de humilhação foi o seu sepultamento. Você imagina isso? O Filho de Deus enterrado? O corpo dele enterrado? É o ápice da humilhação de Deus. E ele fez tudo isso para que a gente se tornasse rico nele, para que a gente hoje pudesse ser conduzido pelo Espírito Santo dele. E depois que aconteceu tudo isso, o Pai recebeu esse sacrifício perfeito para a nossa justificação. Então, o ressuscitou. Olha aí o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Hoje, Jesus, pleno no seu poder, na sua glória, conduzindo todo o universo, ele derrama da medida desse poder, segundo a sua conveniência, capacitações para pessoas conduzirem a sua igreja. Primeiro, nós vamos ver hoje, líderes consagrados, que caminham debaixo do poder dele. E depois, o que esses líderes fazem com a igreja? A conduzem à maturidade espiritual, para que todos cheguemos à unidade da fé, como um corpo só, muitos membros, com muitos dons, mas nessa diversidade há uma unidade, a igreja, o corpo de Cristo, que tem uma só cabeça, que é Jesus. Veja como as coisas, a gente vai ver isso, se Deus quiser, na próxima semana, a partir de 12. Mas hoje a gente vai entrar agora, nós já vimos tudo isso semana passada, então fica aí, para você que perdeu essa aula, e você também que está aí assistindo esse estudo, vai lá na aula da semana passada que a gente viu os primeiros, os versículos de 7 a 10. E hoje a gente vai ver como é que o Senhor conduz essa igreja à maturidade. Por meio de quem? Como? A gente vai ver alguns oficiais que a igreja teve e ainda tem hoje. Então olha lá, olha o que diz o versículo 11 novamente. E ele mesmo, quer dizer, Jesus, o que ele fez? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Preste atenção, então Jesus, o Cristo exaltado, na medida do seu poder, segundo a sua vontade, ele concedeu dons aos homens, presentes, dádivas, a sua graça, pessoas, pastores, no passado, apóstolos, evangelistas, profetas, para conduzir a sua igreja. E veja que interessante, esse pronome é interessante aí, ó, está escrito aí. E ele mesmo concedeu uns, para assumir determinados ofícios. Isso já mostra o seguinte, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Não todos são enviados para exercerem cargos na igreja. Então vamos pensar um pouco sobre cada um desses ofícios. Primeiro, sobre os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. É isso. Um apóstolo é alguém que foi enviado. Enviado por quem? Por Jesus, o cabeça da igreja. Veja, lá em Atos capítulo 1,
Judas morreu, tinha que substituir Judas. Estavam sorteando lá entre Matias, eu lembro, agora me fugiu, se é Barrabás ou Barsabás. Atos capítulo 1. Vamos falar certinho, né? Atos capítulo 1. Barsabás, é isso, entre Barsabás e Matias. E como é que eles iam definir qual seria o substituto de Judas? Tinha 3 requisitos lá para ser apóstolo, para poder entrar na votação, no pleito. 3 requisitos. Primeiro, ter sido chamado diretamente por Jesus. Tem que ser alguém que foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Segundo, ter aprendido diretamente de Jesus, caminhado com Ele, aprendido dele. E em terceiro lugar, tem que ter sido testemunha da sua ressurreição. Veja, o apóstolo Paulo preenche esses requisitos, porque ele foi na estrada para Damasco, chamado por Jesus, ele ficou 3 anos nas regiões da Arábia, você vai ver em Gálatas isso, aprendendo com Jesus, e claro, ele foi testemunha ocular da ressurreição, porque ele viu o Cristo lá, ressurreto. Então, veja que interessante, Paulo está dizendo que um apóstolo é alguém enviado, chamado por Cristo, ensinado por Cristo, que viu o Senhor ressuscitado e que agora fala na autoridade e no poder do nome de Jesus. É esse sentido estrito do substantivo apóstolo que está na mente do apóstolo Paulo. Foi assim que Paulo apresenta como o escritor dessa carta. Se você olhar lá em Efésios 1:1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Veja, por vontade de Deus. Um apóstolo é alguém que foi chamado, escolhido pelo próprio Deus. Paulo se coloca assim, e lá no capítulo 2, versículo 20, ele diz que a igreja para a qual ele está escrevendo tem por fundamento, por alicerce, a base dela é a doutrina dos apóstolos e profetas ali do Antigo Testamento. Então, na mente de Paulo, o que é apóstolo aqui? O apóstolo é aquele que, como ele, fala na autoridade do nome de Cristo, uma palavra inspirada, nova para a igreja. Por quê? Porque foi chamado pelo Senhor diretamente. Porque foi ensinado pelo Senhor diretamente. E também porque foi testemunha da sua ressurreição. Por que é importante entender isso, irmãos? Porque muitos tentam se ver como apóstolos hoje. Talvez olhando para o termo de maneira mais ampla. Apóstolo não significa enviado? Será que a gente pode falar assim, que todo crente, ele é enviado por Cristo, em certo sentido, para ser testemunha dele diante do mundo? O crente, ele é enviado, ele tem um chamado. Ele é enviado, o Senhor nos chama e nos envia como testemunha dele para o mundo. Mas, gente, eu posso chamar o João de apóstolo? Então? Eu posso chamar a Célia de apóstola? Então? Não. Na mente de Paulo, o sentido aqui de apóstolo é técnico, é específico, é limitado, é estrito. Crentes comuns, mesmo tendo sido enviados para testemunhar de Cristo ao mundo, não podem ser chamados de apóstolo. Lá em 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 28, interessante ali, Paulo parece estar estabelecendo uma ordem de prioridade de liderança na igreja, porque ele diz assim, primeiramente, quem que Deus chamou para edificar a igreja? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E esses profetas lá de 1 Coríntios 12, 28, devem ser os profetas do Novo Testamento. O que faziam os profetas nas igrejas, no ministério limitado das igrejas do Novo Testamento? Eles pregavam, explicavam a Escritura, ensinavam a mensagem apostólica. Eles não traziam uma revelação nova como o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, não. Os profetas do Novo Testamento eram pessoas que tinham uma sensibilidade para entendimento maior, para fazer uma aplicação maior daquilo que entendiam do ensinamento apostólico. Esses profetas do Novo Testamento, que vêm depois nessa ordem de prioridades, eles tinham um ministério limitado às igrejas locais, como eu disse, não eram profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Ezequiel, portadores da revelação primária de Deus para todo o povo. Então aqui em Efésios 4:11, profetas do Antigo Testamento, ao lado dos apóstolos, são aqueles que fundaram a igreja,
Cristo os chamou para que, por meio deles, a palavra de Deus fosse revelada. Primeiro, aos profetas lá do Antigo Testamento. Uma palavra inspirada na condução do povo, a igreja espiritual de Cristo. Naqueles dias do Antigo Testamento, o Israel espiritual, que Paulo vai falar aos romanos. Que é o Israel que sempre foi salvo. Não era o Israel biológico apenas, que não cria na promessa messiânica. Não. Porque Paulo diz que nem todos de Israel serão salvos, mas os filhos da promessa. Como Abraão, que creu na promessa de que Sara teria um filho, Isaque, na velhice. Os salvos da nação de Israel sempre foram os que creram pela fé nessa promessa de salvação pelo Messias. Então, primeiro, o Senhor Jesus falando pelos profetas, Pedro vai dizer isso na primeira carta dele, que era o Espírito de Cristo que falava nos profetas do Antigo Testamento. Ele traz essa palavra para conduzir o Israel espiritual à sua igreja. E depois do Novo Testamento, quem são os sucessores dos profetas do Antigo Testamento? Quem vocês acham? Os apóstolos. São eles que agora, depois de Cristo, trazem uma palavra inspirada para conduzir a sua igreja. Por isso que Paulo fala aí, Efésios 4:11. Primeiro, apóstolos, depois, profetas. Veja que interessante. Muitas pessoas, eles tentam ver no verbo apostelo, o substantivo apóstolo, e existe o verbo apostelo, que significa enviar. Pois bem, muitas pessoas olham para esse verbo aí no grego, apostelo, que significa enviar, e eles defendem que ainda há hoje um ofício de apóstolo. Por quê? Jesus usa esse verbo aí, apostelo, enviar, lá em João 17:18. João capítulo 17 é um capítulo conhecido, né? É a oração sacerdotal de Jesus pela sua igreja. Ele está diante do Pai, pouco antes da cruz, intercedendo pela sua igreja. E olha o que ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, quem que enviou Jesus ao mundo? O Pai. Ele está dizendo: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, agora, também eu, Jesus, os enviei. Os quem? Esse os aí está se referindo a quê? Os discípulos. Os enviei ao mundo. Olha o verbo aí, enviei. Então olha só, o Pai envia o Filho. O Filho envia os discípulos. Então, irmão, olhando para isso aqui, só para esse texto de João 17:18, todo crente é apóstolo, foi enviado por Jesus ao mundo. É isso que ele está dizendo? Se for isso, então de fato, você é apóstola, a senhora é apóstola, você é apóstolo também. É claro que não é isso. É claro que Jesus não está dizendo que todo discípulo dele enviado ao mundo, porque usou o verbo apostelo lá no original, é um apóstolo. Ninguém diria isso, irmãos. Que toda a igreja é apostólica, que todo crente é um apóstolo. Esse sentido amplo do substantivo apóstolo não pode ser aplicado para a igreja. Por quê? Porque ele foi aplicado como um ofício para os 12 e para Paulo. Quem é apóstolo no Novo Testamento? Os 12 e Paulo. É um termo técnico. Então, de fato, nós vemos que o ofício de apóstolo, nos termos de Paulo, Pedro, João, cessou, acabou. Quando? Quando foi estabelecido o fundamento da igreja. Quando se fechou o cânon bíblico. Foi estabelecida a palavra sobre a qual a igreja é edificada. O fundamento da igreja, a palavra dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, já está posto. É a palavra de Deus hoje, registrada nos 66 livros canônicos da Bíblia. Não há necessidade de um novo fundamento. Entende? De uma nova palavra inspirada, como Paulo trouxe, Pedro trouxe, o apóstolo João trouxe. Não há necessidade. Olha só, com todo o respeito mesmo, mas eu entendo que nos dias atuais, chamar um ministério de, por exemplo, ministério apostólico, tem muito. Ou então uma igreja de igreja apostólica, tem muitas. Ou então algum líder evangélico de apóstolo, aqui mesmo tem. Eu já conheço pastor aqui que diz que é apóstolo. Veja, embora possa ter aí muito boa intenção, eu acredito que essas pessoas são muito bem intencionadas. Isso pode indicar de fato um ministério consagrado ao Senhor, uma igreja, um líder comprometido com a doutrina apostólica, alguém de fato disposto a servir a Cristo, sofrendo pelo Evangelho, e se preciso for,
como os apóstolos, entregar a sua vida por Cristo. Eu creio que esses irmãos, eles estão nessa pegada, sabe? Quando eles se chamam de apóstolo, quando eles dão o nome à igreja de uma igreja apostólica, um ministério apostólico. Mas, irmãos, embora possa ser essa a intenção desse ministério, dessa igreja, desse líder, certamente isso vai mais confundir as pessoas do que esclarecer, do que edificar. E ainda vai prejudicar o ministério daqueles pastores, presbíteros ou bispos, palavras intercambiáveis no Novo Testamento. Você pode usar qualquer uma delas para pastor, que certamente não são apóstolos. Vamos entender melhor isso. Por que chamar um pastor de apóstolo ou uma igreja de apostólica mais divide do que une a igreja cristã hoje? Você consegue pensar numa razão? Entendeu a pergunta? Chamar um ministério ou uma igreja de apostólica ou chamar um pastor de apóstolo mais divide a igreja do que a une. Por quê? Algumas razões, eu pensei. Olha só. Na percepção do crente simples, da pessoa simples que vem buscar a Deus, honesto, mas sem entendimento, o que é a maioria hoje, sem estudar a palavra de Deus. Pensa comigo, é preferível ser guiado por um apóstolo ou por um pastor? Você vai numa igreja que o teu líder é um pastor? Rapaz, o líder da minha igreja é um apóstolo. E ainda, dá mais destaque participar de uma igreja apostólica ou de uma igreja comum, onde não há apóstolo? Imagina, na percepção de uma pessoa simples, honesta, mas sem entendimento, que é a maioria, o que dá mais glamour? Irmãos, parece que o líder religioso que se vê como apóstolo, com todo o respeito, de verdade, parece que ele está buscando, lá no fundo, autopromoção, um destaque a mais diante dos seus pares. Quem são os seus pares? Pastores, presbíteros, bispos. Veja, termos no Novo Testamento que são intercambiáveis para liderar a igreja. A gente vai ver daqui a pouco Atos 20 e 28. Paulo usa os três para chamar a liderança da igreja de pastor, de presbítero e de bispo. Mesma palavra. Esse é quem? É quem está aqui, pregando a palavra, exercendo disciplina, dando estudo, exortando os irmãos. Não é um apóstolo, é um pastor, é um presbítero, é um bispo. Irmãos, o Novo Testamento inteiro não dá suporte para um presbítero docente, um ministro da palavra, na igreja presbiteriana do Brasil, um pastor, receber a denominação de apóstolo. Você não tem base no Novo Testamento, se você for honesto com a Bíblia. Se você forçar a interpretação de um texto, você vai conseguir, mas você está forçando a interpretação. Vamos ver alguns textos que eu separei aqui, ó. Lá em Atos 14, 23, Paulo está na sua primeira viagem missionária. E sabe o que ele faz quando funda as igrejas? Ele elege presbíteros. Abra sua Bíblia aí, em Atos 14, 23. Quem achou? Lê alto aí para mim. Atos 14, 23. Pode ler alto quem achou. Paulo fundava uma igreja e em seguida ele elegia quem? Presbítero, não elegia apóstolo. Vamos para Atos 20 e 28. Vai para frente aí um pouquinho. Atos capítulo 20, versículo 28. Esse é o texto clássico. Olha o que está escrito. Ó, Paulo está lá na Itália, em Mileto, e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. E olha como é que ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, que estava pastoreando a igreja, João. Atos 20 e 28. Ele está falando para eles, né? Atendei por vós, está falando para os presbíteros. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos. Ele está falando para os presbíteros. Mas Deus também chama esses presbíteros de bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Olha aí o pastor, a figura de um pastor de ovelha, diante do rebanho, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo as três palavras para a liderança? Paulo mandou chamar presbítero,
Diz que Deus constituiu esses presbíteros como bispo, supervisores da igreja. E diz que a função deles é pastorear. Presbítero, bispo, pastor. É assim que Paulo tratava a liderança da igreja no Novo Testamento. E quando ele escreve a Tito, aquele pastor que cuidava da igreja lá em Creta, ele pede para Tito constituir o quê? Presbíteros lá na igreja, não apóstolo. Está lá em Tito 1,5. Lá em Tito 1,5, a gente lê assim, ó. Vale a pena ler. Tito 1,5. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, veja, em cada cidade onde havia igreja, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, não apóstolo. Tem mais. Quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, 2 pastores jovens, Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, aqui mesmo. Ele pede para a igreja observar alguns requisitos para a eleição de presbíteros no meio do povo. É assim que Deus escolhe os seus presbíteros. Deus dá esse dom, essa graça, esse presente para alguns homens na igreja, capacitando-os para serem eleitos pela Assembleia como presbíteros. É assim na igreja presbiteriana do Brasil. Então onde é que sai os presbíteros e os pastores? Sai do meio de vocês. Ninguém chega aqui com super mega thunder qualificado, com diploma, pós-graduado, em algum seminário extraterrestre, sobrenatural, com dons de todos os tipos, e diz, o Senhor me trouxe aqui para ser o líder aqui. Não é assim. Os presbíteros, os líderes, saem do meio da Assembleia. Vocês vão começar a olhar homens aí, mais para frente, se assim Deus permitir, que tem essa capacidade do ensino, da condução, da liderança da igreja, de compor o conselho da igreja para administrar a igreja. Serão presbíteros aqui na igreja. É assim. Em Hebreus 3:1, olha só. O texto de Hebreus 3:1 é o único texto que alguém é chamado de apóstolo, não sendo os 12 e mais Paulo. É o único texto do Novo Testamento. Agora, você sabe quem é chamado de enviado? De apóstolo, em Hebreus 3:1, abra lá comigo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3:1. Olha o que a gente lê ali. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. Primeiro, olha aí, esse artigo definido, né? O apóstolo, dizendo assim, o único apóstolo. O apóstolo, o enviado e sumo sacerdote da nossa confissão. O que está escrito no final? Então, no único texto do Novo Testamento, onde alguém que não é os 12, nem Paulo, é chamado de apóstolo, é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então esse texto não dá base para alguém pegar e dizer, olha aí, uma outra pessoa foi chamada de apóstolo, então eu também posso. Não pode. Aqui é o apóstolo, o enviado, o único enviado do Pai, ungido na plenitude do Espírito do Pai, Jesus. Então, Jesus é chamado de apóstolo, e é Jesus que tem autoridade para escolher os seus apóstolos. Olha a coerência do argumento. Entenderam isso? Aqueles que iriam fundar a igreja. Irmãos, preste atenção. À luz do Novo Testamento, toda a igreja cristã fiel é apostólica. Você não precisa pôr na placa da igreja apostólica, é chovendo molhado. Por quê? Porque ela é fundada na doutrina dos apóstolos de Cristo. Está lá, Efésios 2:20. Se uma igreja cristã não tiver por alicerce a doutrina apostólica, profética, não é igreja cristã. É até estranho você ver uma igreja apostólica. É um pleonasmo, porque a igreja verdadeira, à luz do Novo Testamento, é apostólica. É enviada por Cristo ao mundo. Então, para não confundir as pessoas, é melhor evitar essa denominação, irmãos, que é técnica no Novo Testamento, limitada ao grupo dos 12 e mais Paulo, sendo um ofício da igreja. E a gente vai ver, um ofício que acabou com o estabelecimento da igreja. Então, chama de igreja, meu irmão. Eclesia.
uma assembleia dos santos. Se veja como pastor simplesmente, como um presbítero ou como bispo, palavras intercambiáveis, mas não se denomine apóstolo. Você vai mais confundir do que explicar alguma coisa. Deu para pegar alguma coisa sobre esse substantivo apóstolo, sobre esse ofício? Acabou. Você não tem apóstolo mais hoje, segundo esse termo aqui de Efésios 4:11. Vamos para o profeta agora. Profeta também tem um sentido amplo e um sentido estrito. Qual é o sentido usado por Paulo aqui em Efésios 4:11? É profeta em sentido estrito. Aqueles que receberam revelação direta e inspirada da parte de Deus para a condução da igreja. Juntamente com os apóstolos, eles servem de alicerce para a igreja. Paulo já falou em Efésios 2:20. Nesse sentido, assim como os apóstolos, não há mais profetas hoje. Não há sucessão apostólica, nem sucessão profética após a morte deles. Os profetas do Antigo Testamento. A palavra registrada na Escritura, disponibilizada à igreja hoje, 66 livros canônicos, ela é suficiente para instruir e conduzir a igreja de Cristo. Não há mais necessidade de novas revelações proféticas. Ninguém pode hoje dizer como Isaías, assim diz o Senhor. Ninguém, irmãos. Chega a ser blasfêmia, com todo o respeito. Alguém hoje, em uma igreja, levantar e dizer, assim diz o Senhor, como disseram Jeremias, Isaías, Ezequiel. A teologia reformada entende que esses ofícios de apóstolos e profetas, eles eram transitórios. Eles duraram até que o fundamento da igreja fosse posto, Efésios 2:20. A doutrina dos apóstolos e profetas. Lançado esse alicerce, a palavra de Cristo, a igreja é constituída, agora é construída sobre ele. A doutrina de Cristo, revelada pelos profetas do Antigo Testamento, pelo próprio Jesus e pelos seus apóstolos. Veja, sobre o que a igreja cresce? O que os profetas falaram na Antiga Aliança, o que Cristo ensinou em seus dias, e o que os seus apóstolos deram continuidade, até que morresse o último, e fosse encerrado o cânon bíblico. Acabou. Profetas em sentido estrito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode haver profetas em sentido amplo hoje? Profetas do Novo Testamento, que havia nas igrejas do Novo Testamento? Tinha um tipo de profeta lá. Lá em Atos 13:1, a gente lê que a igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Veja, Novo Testamento. O escritor está dizendo, Lucas, que escreveu Atos. Lá na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Por exemplo, Barnabé e Saulo, eles eram profetas da igreja. Em Atos 15:32, Atos 15 é um capítulo interessante, não é? Fala do concílio de Jerusalém. A igreja foi chamada para decidir sobre uma questão. Qual era a questão? Gentios que se tornaram cristãos precisam ou não passar pela circuncisão? Gentil tem que passar pela circuncisão como judeu que era cristão ou não? A igreja foi chamada. Então os apóstolos e presbíteros foram reunidos em Jerusalém para debater isso aí. Depois da decisão que disse, não, um gentil não tem que se tornar judeu para se tornar cristão, de jeito nenhum. Então, depois que foi decidido isso, a igreja de Antioquia enviou pessoas, a igreja de Jerusalém. Enviou apóstolos e profetas para comunicar essa decisão do conselho lá de Jerusalém para as demais igrejas. Muito bem. Lá em Atos 15:32, a gente lê assim, Silas e Judas eram profetas. Silas, companheiro de viagem missionária de Paulo. E Judas, claro, não o Judas Iscariote, eram profetas. E qual era a missão deles? Consolar e fortalecer os irmãos a partir da leitura da decisão de Jerusalém. Por quê? Podia haver judeus que iriam se escandalizar. Judeus que se tornaram cristãos que queriam ver os gentios passarem pela circuncisão para serem cristãos também. Podia haver isso. Então foram enviados esses profetas, Silas e Judas. E o que eles fariam? Eles trariam uma palavra nova? Não, eles comunicariam aquilo que tinha sido decidido pelos apóstolos para esses irmãos nas outras igrejas. É importante a gente entender um pouco, pensar um pouco sobre o que faziam esses profetas do Novo Testamento.
algo totalmente diferente dos profetas do Antigo Testamento, cujos sucessores são os apóstolos. Não são esses profetas do Novo Testamento. O ministério é diferente. As pessoas, quando olham para esses profetas do Novo Testamento, defendendo a ver ainda hoje, alguns dizem o seguinte, hoje, que há pessoas com um dom especial na igreja, de exposição bíblica. Eles têm um grau incomum de entendimento da palavra de Deus. Eles vão dizer, olha os profetas do Novo Testamento aí. Outros dizem que hoje há cristãos com uma percepção incomum da sociedade contemporânea, dos seus pecados, e ficam denunciando a impiedade. Eles têm uma percepção, uma sensibilidade na cultura do que é feito e agride tanto a Deus, a santidade de Deus. Esses homens exortam os incrédulos com poder. Muitos dizem, esses são os profetas hoje. Outros ainda veem em algumas pessoas a mesma força do ministério dos profetas do Novo Testamento nas suas igrejas. O que faziam esses profetas do Novo Testamento nas suas igrejas? Por exemplo, eles traziam os descrentes a uma convicção forte de pecados. E os crentes? Eles edificavam, exortavam e consolavam pela palavra apostólica. Muitos olham para esses profetas e defendem hoje nesse sentido. Tem pessoas ainda hoje na igreja que têm uma capacidade espiritual de convencer o descrente do seu pecado, de edificar a igreja com muito poder. E olha que legal, irmãos, tem um texto lá em 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala do ministério desses profetas do Novo Testamento. Claramente, o que eles faziam? 1 Coríntios 14, 3. É um texto que Paulo está falando sobre dons, né? Olha o que Paulo fala sobre aqueles que profetizavam ali, os profetas do Novo Testamento, de algumas igrejas lá, aqui em Corinto. O que faziam os profetas na igreja de Corinto? Quem achou, leia alto para mim. 1 Coríntios 14, 3. Mas se profetiza, fala os homens, edificando, exortando e consolando. Qual que é o ministério dos profetas na igreja de Corinto? O que eles fazem? Exorta, edifica e consola. Usando que palavra? Uma palavra que veio para eles, deles, de Deus, diretamente para eles? Ou aquilo que eles receberam dos apóstolos? Ou aquilo que os profetas do Antigo Testamento deixaram se consumando na lei? Vocês estão entendendo? Esse era o ministério dos profetas lá em Corinto. Irmãos, por que isso é importante? Quem é que faz isso hoje na igreja cristã? Quem é que, olhando para a palavra, exorta, edifica e consola? Os ministros, os pastores. Então, se há algum profeta na essência na igreja hoje, quem são? Os pastores. Para que dar nome de profeta? Profetiza. E por fim, há alguns segmentos pentecostais e carismáticos também que defendem que Deus está levantando hoje profetas e profetisas que falam a palavra de Deus em nome de Deus com inspiração divina, como na época dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos de Cristo. Sim, existe uma corrente um pouco mais extremada de pentecostais, de carismáticos, que dizem, tem profetas como Isaías, tem profetas como Ezequiel. Um estudioso da palavra de Deus, o John Stott, quando ele pensa nesse assunto, irmãos, ele diz algo sério para essas pessoas que defendem isso aí. Ele diz que falta, no mínimo, a falta de reconhecimento desses novos profetas e profetisas e apóstolos modernos, do que? Primeiro, da unicidade do grupo de profetas e apóstolos originais. Nós já vimos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, apóstolos como Paulo, Pedro e João, segundo a Bíblia, são um grupo fechado, são únicos, são singulares. Primeiro, falta isso. E além disso, falta a eles o reconhecimento da total desnecessidade de novas revelações da parte de Deus. Por quê? Porque a Bíblia já está disponível na sua inteireza para a igreja. Já foi posto o fundamento da igreja.
Efésios 2:20. A doutrina apostólica e profética, sobre a qual a igreja cresce como um edifício de adoração a Deus. Efésios 2, de 20 a 22. Será que esses novos profetas e profetisas estariam buscando um novo fundamento para a igreja? Porque é o seguinte, segundo Paulo em Efésios 2:20, qual é a finalidade de Deus ter vindo e capacitado homens como os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento? Para que Deus faz isso? Para fundar a igreja, para trazer o fundamento da igreja. Então, aqueles que hoje defendem esse mesmo ministério, precisam ser honestos e precisam reconhecer o seguinte: eles estão buscando um novo fundamento. Entenderam a gravidade da coisa? Quando alguém hoje diz, eu sou profetisa, eu sou profeta como Amós, eu sou apóstolo como Paulo, olha a gravidade. E tem muitas outras implicações. Eles estão dizendo, isso aqui revelado não basta, tem que ter algo novo hoje. A ideia dos profetas agora é complicado, porque para falar o que não está na Bíblia, complicou. Para falar parecido com a Bíblia, então não deve ter. Então, assim, a situação mais complicada que tem é essa ideia de querer. Então, isso é mais, eu acho que é um pouco de loucura. Irmãos, isso mesmo, Laís. Foge muito, né? Quando você faz um estudo detido dos termos na Bíblia, você vai ver que não tem base. Você está contrariando muita coisa aqui. Se pudéssemos sustentar o ministério dos profetas no Novo Testamento para os dias atuais, considerando o texto lá de 1 Coríntios 14:3, nós diríamos que a exortação, a edificação e o consolo que aqueles profetas faziam nos dias lá da igreja de Corinto, os profetas do Novo Testamento, tudo isso é feito hoje pela pregação da palavra de Deus. E quem faz isso são os pastores. Então, todo pastor é, entre aspas, um profeta na essência, no sentido de pregar a profecia final de Deus, a palavra bíblica. Para que você prega isso aqui? Para edificar, para consolar, para exortar a igreja, os crentes, chamando ao arrependimento e à fé os descrentes. Você edifica, consola e exorta o crente. E o descrente, você chama para a fé e o arrependimento. De modo, irmãos, que não vemos mais motivo para haver profetas modernos, mas apenas pastores e mestres. Da mesma forma que o ministério apostólico moderno mais confunde que edifica a igreja, aplica a mesma coisa para os profetas. O ministério profético segue o mesmo rumo. Por isso a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem nem apóstolo e nem profeta como oficial da igreja. Não tem. A gente entende muito tranquilamente que esses ofícios da igreja terminaram quando o cânon bíblico foi finalizado. Acabou. É desnecessário. Só que tem uma razão por que existem muitos profetas que eles dizem que é profeta. Como eu vim pesquisando e andando e conhecendo, aonde tem, quanto menos ensino da Bíblia, mais profeta tem. Quanto mais ignorância da Bíblia, mais profeta e apóstolo tem. Por quê? Porque o pessoal às vezes não conhece a Bíblia e falta argumento, falta ensino, então alguém sempre funcionou e já levou para o Natal, porque aí não tem como parar essa pessoa, porque alguém tem que falar alguma coisa. Sim. Essa é a realidade da igreja hoje, Sim. principalmente a pentecostal e a neopentecostal. Sim. Mas a pentecostal, E isso confunde, né? por causa da falta da Bíblia, Do estudo mais profundo. para ensinar a Bíblia, Sim. então levanta o outro para ajudar a ensinar. Sim. E essa é a que eu vivi na prática. E aí você põe o apóstolo e o pastor lado a lado, nossa, a igreja vai... Fala, eu quero ouvir o apóstolo. O pastor não sabe nada. Uma condição, o apóstolo tem voz maior, Claro, por isso. porque ele é mais difícil. Então é isso, irmãos. Apóstolos e profetas. Não tem mais. Ministérios temporários. Não há mais necessidade. Em terceiro lugar, Paulo fala de evangelistas. Esse ofício só é mencionado, além daqui, em mais 2 lugares só. Está lá em Atos 21:8, onde a gente vê Filipe, que também era diácono, sendo evangelista do eunuco. Está lá em Atos 8. Ele era um evangelista. E quando Paulo fala a Timóteo, para ele fazer o trabalho de um evangelista, lá em 2 Timóteo 4:5. Os reformados entendem que esse foi um ofício importante de evangelista no início da expansão do cristianismo, ali naqueles dias.
Podem ser pessoas que foram enviadas pelos apóstolos, pelas igrejas, para abrir novos campos. Mas nós também entendemos que esse ofício, deixou de existir como ofício na igreja cristã. Agora, irmãos, Deus pode capacitar pessoas com um dom espiritual de evangelismo incomum, diferente daquele chamado geral que todo crente tem para compartilhar o evangelho com o mundo. Por exemplo, missionários transculturais. Tem pessoas, irmãos, que sentem um chamado para ir pregar na Índia, larga a vida dela aqui, vai embora evangelizar lá. Pode ser o dom do evangelismo. Por exemplo, um crente comum não faria isso, não seria capacitado nesse grau. Eu já conheci pessoas, irmãos, que simplesmente elas são apaixonadas pelo evangelho. Elas transpiram o evangelho. Ela começa a conversar com alguém, mas não dá muito tempo. Ela já está falando de Jesus para a pessoa. Veja, pode ser pessoa que foi alcançada por esse dom do evangelismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem como oficial um ofício de evangelista. Mas é claro, irmão, que ela entende que o dom espiritual ainda prevalece nesses termos. Por exemplo, quando alguém na igreja manifesta esse desejo de pregar o evangelho a um povo ainda não alcançado. Ela pode ter sido alcançada com esse dom do evangelismo, mas como ofício de evangelista, você não tem na igreja. Então, qual é a conclusão? A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem apóstolos, profetas e evangelistas como oficiais nos seus bancos, porque ela entende que foram ofícios transitórios. Ela também não crê que haja o dom do apostolado ou o dom da profecia, como nos dias dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia já está à disposição da igreja, servindo como seu fundamento. Ela não precisa de novas revelações de Deus, um novo fundamento. Persistindo na IPB, o dom do evangelismo, por exemplo, que é visto em missionários transculturais, o dom do evangelismo. Então, persiste como ofício perpétuo na condução da igreja, o ofício do que? Segundo Efésios 4:11, pastores e mestres. Está aí no final de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dois ofícios ou é o mesmo ofício? O que vocês acham? Pastores e mestres? Pastores ou mestres? O que vocês acham? Ô meu irmão, faz um favor para mim, pega um pouquinho de água ali. Minha boca seca, eu começo a tropeçar nas palavras, irmão. Por favor, João. Eu ouvi um ditado que nem todo mundo é um pastor, mas todo pastor é um mestre. Nós vamos falar disso, falar isso. É isso. Alguns dizem, irmão, ser ofícios diferentes. O pastor está na igreja. O mestre está no seminário, por exemplo, formando o pastor. Calvino dizia o seguinte: são ofícios, muito obrigado, viu, João? São ofícios diferentes, mas relacionados. Ele reconhece que pastores e mestres são mencionados juntos, por quê? Porque, embora distintos, eles se combinam na prática. Olha só, pastor, o que ele faz? Cuida do rebanho, exorta, guia e aconselha. E os mestres, ou doutores? Eles dedicam-se ao ensino acadêmico fiel da doutrina, a instrução mais profunda da Escritura. O John Stott, ele diz que lá no grego, quando tem essa expressão pastores e mestres, eles são antecedidos pelo mesmo artigo. Há o mesmo artigo definido lá no grego. Lá está assim, ó, os pastores e mestres. Não está os pastores e os mestres. Está os pastores e mestres. Isso pode apontar para dois nomes para o mesmo ministério. Está juntando. Não está separando. Irmãos, a verdade é que o Alaíde falou, pastores e mestres são ofícios distintos que podem ou não figurar na mesma pessoa. Ó, você pode ter um pastor que não é mestre, no sentido de, ele não é pós-graduado para dar aula em seminário, ele é um pastor. De outro lado, você pode ter professores de seminários que não são pastores. Ele não é pastor de uma igreja ordenada. Então, ó, ofícios separados. Perceberam? De outro lado, você sempre terá pastores que são mestres em algum grau. Por quê? Porque eles ministram o estudo, a palavra de Deus à igreja. Está vendo aí o ofício do mestre
incutido no ofício de pastor, e de outro lado, você pode ter professores de seminários que são pastores em suas congregações. Olha os ofícios se sobrepondo agora. Agora não está mais separado. Agora eles estão implicados. Quer dizer o seguinte, parece que Calvino tinha razão mesmo, quando ele disse que são ofícios distintos a despeito do mesmo artigo no grego, mas estão relacionados na prática. Eles estão implicados um no outro. Entende? Eu sou pastor, mas eu também sou mestre em algum grau, que eu estou ministrando um estudo aqui hoje para vocês. E pode haver professores em seminários que são pastores ordenados em igrejas, ou não. Está tudo implicado. Agora, olha que nota importante, quando a gente olha aqui em Efésios 4:11, vocês perceberam que todos esses ofícios dizem respeito à ministração da palavra de Deus? Todos eles. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O que eles fazem? Eles ministram a palavra. Graus diferentes, formas diferentes, mas todos esses ofícios estão ligados à ministração da palavra. Sabe por que é importante pensar nisso? Bom, na IPB, quais são os ofícios que a gente tem? Presbítero e diácono. Esses são os ofícios. Cadê o diácono aqui? Por que Paulo não colocou os diáconos aqui? Pastores e mestres. E os diáconos? Talvez é porque o diácono não lida direto com a ministração da palavra. Lá em Atos 6, a gente vê que a função do diácono na igreja é mais de exercer o dom de misericórdia, socorrer as necessidades dos internos e também daqueles que batem à porta pedindo alguma ajuda, trazer ordem para a igreja, trazer ordem para o culto. Ali, justamente, Paulo e os demais viram a necessidade de se ordenar diáconos. Por quê? Porque eles estavam perdendo tempo. Paulo não. Em Atos 6, Paulo não havia sido alcançado ainda. Os demais apóstolos, viram necessidade de ordenar diáconos. Por quê? Porque justamente eles estavam perdendo tempo em satisfazer as necessidades ali de viúvas, de pessoas que queriam comida. E eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Olha aí, os apóstolos eram para se dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então eles elegeram diáconos. Para quê? Para socorrer os necessitados. Então talvez por isso que aqui em Efésios 4:11 não são mencionados os diáconos. Porque esse versículo tem a ver com oficiais que lidam com a palavra. Esse versículo 11 nos revela, irmãos, algo importantíssimo. É pela palavra ensinada pelos seus líderes que Deus conduz a igreja, o rebanho de Cristo através dos tempos até o retorno do Senhor. É pela palavra. Cristo concedeu oficiais e dons espirituais a eles para conduzir a sua igreja a uma maturidade espiritual. A gente vai ver isso a semana que vem. São líderes que, por sua vez, no uso dos seus dons, capacitam os membros do corpo a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que todos sejam um, como o Pai, o Filho e o Espírito são um corpo unido, a igreja, várias pessoas com muitos dons, mas pelo Espírito, mesmo batismo, mesma fé, mesmo Deus agindo sobre todos, em todos, formando uma unidade, caminhando debaixo de Cristo, o cabeça, que guia essa igreja por meio de oficiais. Que coisa importante! Veja a unidade da igreja, irmãos, sendo mantida pelo serviço dos líderes na edificação do corpo dos crentes, no uso de dons espirituais. Irmãos, é por isso que uma igreja ela fica de pé ou cai pela firmeza do líder. Se o líder não tem compromisso com a palavra, fidelidade de expor a palavra, com coragem, então esse corpo é enfraquecido. O Espírito Santo não atua onde a palavra não é exposta. O Espírito Santo é coerente. Se ele inspirou a palavra, ele vai aplicar a palavra que ele trouxe. Se você ensina qualquer coisa aqui que não é a palavra, as ovelhas morrem de fome, ficam desnutridas. Olha a importância de pertencer a uma igreja bíblica. E vamos finalizar com algumas aplicações, já estourou o tempo, mas o ensino é por demais importante. Vocês querem fazer alguma pergunta até agora? Está dando para entender alguma coisa? Primeiro, sabe o que a gente aprende aqui? Cada crente recebeu graça para servir na igreja conforme Cristo quis para a tua vida. Então, nós não somos iguais, mas nós somos úteis, irmão. Você é útil aqui na igreja. Você foi capacitado com uma graça, um chamado de Deus para fazer alguma coisa em prol do teu irmão, em prol da edificação do corpo. Eu não sei o que é. Como é que você vai descobrir? Lançando a mão ao arado.
As pessoas me perguntam, pastor, como é que eu sei do meu dom? E eu pergunto, o que você tem feito? Ah, não tenho feito nada. Como é que você vai provar o dom? O Espírito vai revelar o que você é bom quando você começar a fazer alguma coisa. Se coloque para servir, né? Coloque a mão no arado para fazer alguma coisa pelo teu irmão, aqui dentro, lá fora, pelo aquele que está perdido. E o Espírito vai te confirmar o dom. Então, valorize o dom que Deus te deu. Não se compare, mas sirva com fidelidade aquilo que Deus deu a você. Não se compare, cada um tem um dom diferente. Entende? O pastor tem um, o presbítero regente tem outro, o diácono tem outro, o irmãozinho que limpa a igreja tem um dom maravilhoso, aquele que abre a porta da igreja tem um dom excepcional, aquele que é um professor na escola dominical tem o dom do ensino, e por aí vai. Tem pessoas que têm o dom da intercessão. Sabe aquela pessoa, ela chega na igreja, ela já quer orar. Ela vê alguém doente, ela já quer interceder a Deus por aquela vida. Dom da intercessão. Então, valorize o dom que Deus te deu. Em segundo lugar, quem é que doa esses dons? É Cristo. Ele venceu e deu presentes à sua igreja. Deu oficiais à sua igreja. Lembre-se de que servir na igreja, irmãos, é um privilégio vindo da vitória de Cristo. Nunca deve ser visto como uma obrigação, algo pesado a ser feito. Se você foi chamado para servir aqui com algum dom, isso é um privilégio. Não enxergue isso como um peso. Ai, mas de novo eu tenho que abrir a igreja. Ai, mas de novo eu tenho que dar aula no domingo. Ai, mas de novo eu tenho que orar por aquele irmão, ele não sara logo. E por aí vai, irmãos. Não encare o teu dom como um peso, mas como um privilégio. O próprio Cristo exaltado te chamou para fazer isso. Graças a Deus pela tua vida. Terceiro lugar, é isso. Os dons vêm do Cristo exaltado. É Ele que enche agora a tua vida com o Espírito. Agora, isso tem uma boa aplicação. Sirva com humildade, não vem de você esse dom. Reconheça que o dom vem de Cristo. Deve ser usado para exaltar a Cristo e não teu ego. A gente tem que tomar para nós a declaração de João Batista. Eu gosto tanto. João Batista diz assim, convém que ele cresça. Quem que é ele aqui? Jesus. E que eu, João, diminua. Servo de Cristo é o que mais serve. Estava lá, João e Tiago disputando quem seria o maioral no céu. Jesus pegou uma criança e falou, o maior lá é o que mais servir. O maior lá é aquele que se tornar como essa criança, dependente de mim. E aquele que mais servir. Como ele faria, né? Logo tempo depois, lavando o pé de todos os discípulos. O Deus da glória, como um escravo do homem, lavando o seu pé. Era isso que um escravo fazia com o seu senhor, quando ele chegava em casa à tarde. Ia lá tirar a sandália e lavar o pé. Jesus fala, se eu fiz isso aqui, vocês têm que fazer também. Então o maior no reino é o que mais serve no meio de vocês. Convém que nós diminuamos, para que o Senhor cresça por meio do exercício do nosso dom. Ainda, Deus dá líderes à igreja para sua edificação. Pastores e mestres foram dados para cuidar, ensinar e fortalecer o corpo. Portanto, irmãos, ore pelos líderes da igreja. Valorize, ajude-os. Eles são instrumentos de Deus para o teu crescimento espiritual. Eles se empenham em preparar aulas, pregações, visitas, reuniões de orações, reuniões de estudo, e por aí vai. Deus está cuidando da sua vida por meio da liderança. Em quinto lugar, o foco é o corpo de Cristo, não é o indivíduo. Isso aqui é importante demais, segundo esse texto. Os dons e ministérios existem para a unidade e maturidade da igreja como um corpo. Como um corpo. Deus vai usar a tua vida para edificar o corpo, a igreja. Não se feche em si no uso do teu dom. Cuidado com a vaidade pessoal no uso dos dons. A igreja não foi feita para você brilhar com os teus dons, mas para que a totalidade do corpo e Cristo como seu cabeça brilhem pelo teu serviço. Olha como muda a perspectiva. Deus te chamou aqui e te deu dons para edificar a igreja de Cristo, para que Ele receba a glória. Agora, então eu não vou me alegrar? Claro que vai. Nesse processo, o Espírito Santo vai te encher de alegria nesse serviço para a glória de Cristo. E por fim, esse é importante. É pelo ministério da palavra que Cristo conduz a sua igreja. Ministério da palavra.
Então, irmão, nada é mais importante na igreja cristã do que líderes consagrados a Cristo, sendo fiéis na exposição, na pregação da palavra. Os homens se encantam hoje, são seduzidos pelo quê? Por dons de cura, dons de revelação, dons de línguas, coisa extraordinária, para a gente poder crer, hein, que o Espírito Santo está operando na igreja. Tem que ter isso. Se não tiver isso no ministério, o Espírito não está agindo. Mas olha para o texto aqui. Paulo está dizendo aqui que Deus deu líderes para que, pelo ministério da palavra, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, pelo ministério da palavra, a sua igreja avance no mundo até o retorno de Cristo. É pelo ministério da palavra, meu querido. Deus pode manifestar coisas extraordinárias? Claro que pode, mas não é o principal a acontecer dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, segundo a cabeça de Paulo, tem que ter o quê? Pregação da palavra, ensino da palavra. Isso quer dizer que se você faz parte de uma igreja comprometida com a pregação fiel da palavra, descanse nisso, meu querido. Sabendo que a tua vida está caminhando, sendo edificada, segundo o propósito de Deus para a sua igreja. Descanse nisso. Não fica procurando essas maravilhas, essas coisas extraordinárias. Deus pode fazer isso, claro, Ele é Deus todo-poderoso. Mas não é isso que Ele quer de maneira precípua na igreja dele. Está aqui o texto. Paulo não falou absolutamente nada aqui. De cura, dom de língua, revelações extraordinárias, pula-pula, pega-pega dentro da igreja. Não tem nada disso aqui. Nada disso. Tem a pregação fiel da palavra. Amém, irmãos? A semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre agora a maturidade dessa igreja. O que essa liderança vai fazer com a igreja? Uau! Não percam. Vocês vão ver aqui o que essa liderança vai fazer. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos encerrar o nosso estudo? O nosso estudo hoje ultrapassou um pouquinho aqui o tempo. 1h06. Mas era muita coisa para ver e são coisas importantes, né? Eu espero que tenha edificado, esclarecido um pouco a vida dos irmãos e também municiado vocês para que no enfrentamento diário vocês possam esclarecer alguém sobre essa questão, não é? Tão clara hoje aqui nas igrejas, né? Ministério apostólico, profético, profetiza e tudo mais. Vamos orar para encerrar? Senhor, obrigado, Deus, pela graça e misericórdia do Senhor que nos alcança, Deus, iluminando a nossa mente, para que a partir da Tua palavra possamos compreender um pouco da Tua revelação sobre esse tema que é tão caro, Deus, para o Senhor, para a Tua igreja e para a nossa vida também. Ajuda-nos, Senhor, nos conduza pelo Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e valorizar aquilo que o Senhor valoriza na Tua igreja, deixando de lado tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor condena e que tem confundido tanto a Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Aplica essa palavra ao nosso coração, segundo a Tua vontade. Faz isso para a Tua glória, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.